Eu quero meditar com você nessa tarde na palavra de Deus que encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo de número 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Fixando aí o verso 23, porque todos pecaram, tem uma versão que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 15, diz assim, todavia, versículo de número 12, portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então está aí a palavra de Deus. Eu quero meditar com você nessa tarde acerca do plano da salvação de Deus. O plano da salvação envolve o querer de Deus e o querer do homem. Inicialmente, após a queda do homem lá no Jardim do Éden, nós observamos que o homem, ele, através do pecado, entrou à morte. E, por consequência desse pecado, o homem ficou destituído, ficou separado da glória de Deus. E agora eles ficaram condenados ao inferno. Foi condenado ao inferno, por quê? Porque desobedeceu uma ordenança de Deus, desobedeceu a palavra de Deus e ficou agora condenado. Mas Deus, então, olhando para o estado do homem, ele propõe uma salvação para este homem. E nós observamos que, primeiramente, houve uma iniciativa da parte de Deus, propondo uma salvação para o homem. Ou seja, Deus fez justiça quando condena, porque Deus é justiça. E ele não tem o pecador por inocente. E quando o homem achou-se no pecado, Deus teve que aplicar sua justiça. E essa justiça trouxe a condenação. O homem se achou culpado diante de Deus e, por conseguinte, foi condenado ao inferno. Mas Deus, ao observar o estado em que o homem se encontrava, condenado, ele amou de uma tal forma que ele propôs estabelecer um plano para salvá-lo. E a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 16 de Romanos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela é primeiramente uma iniciativa de Deus. O homem não é salvo porque é bom, porque é caridoso, porque faz algo para alguém, mas porque Deus teve uma iniciativa e amou o homem. Então uma primeira coisa que nós podemos observar, a iniciativa primária foi de Deus e Ele ama você. Deus ama o pecador. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu já fiz tanta coisa errada que Deus nem olha mais para mim. Você está equivocado. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. Aqueles que se distanciaram, aqueles que cometeram pecados, aqueles que viviam ou vivem uma vida longe, afastada de Deus. Foi para estas pessoas que Jesus veio salvar. Deus não quer salvar pessoas que se julgam já salvas, que já se julgam santas.
Não, eu não preciso de Deus. O que é isso? Eu não preciso de Deus. Né? Então, ele não veio salvar essas pessoas. Ele veio salvar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Embora a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram, todos estão separados, todos estão destituídos. Eu preciso, né, desta misericórdia de Deus. Eu preciso desta salvação. E o que é que eu fiz? Bom, aí vem o segundo querer. Primeiro, o querer de Deus. Ele quis que o homem fosse salvo. Preparou uma salvação para ele, através do seu Filho Jesus. Deus pegou a punição que estava sobre o homem, que era proposto para que o homem sofresse. Deus tira do homem e passa para seu Filho Jesus. E agora Jesus morre na cruz. Jesus padece na cruz, derrama o seu sangue para remir-me do meu pecado, para remir você do seu pecado. Então, eu posso ser salvo? Posso. De que forma? Primeiro, pela iniciativa de Deus, pelo amor de Deus, porque Ele ama a mim, Ele ama você, mesmo você estando longe, mesmo você estando separado, mesmo você estando no mundo do pecado, Deus te ama. Para isso Ele enviou Jesus Cristo, e Ele diz que todo aquele que nele crer, em Jesus no caso, tem a vida eterna, né? E você é um desses que precisa, assim como eu preciso de Deus, assim como eu preciso de Jesus. Mas agora vem a segunda parte do plano. É preciso que eu queira ser salvo. Porque Deus não vai obrigar, Deus não vai impor a sua salvação à força. Deus não vai te pegar pelo queixo e trazer na marra para a sua presença, de forma nenhuma. Deus propõe para o homem a vida e o bem, a morte e o mal. É você quem escolhe o que quer, se você quer o bem ou se você quer o mal. Então, nesta tarde, Deus tem uma proposta para você. Você quer a salvação? Ele já tomou todas as providências, enviou o seu Filho Jesus Cristo para que ele pudesse morrer na cruz, ali do Calvário. E ele sofreu ali na cruz, pagou o preço do meu pecado e do seu, e agora envolve o seu querer também. Você quer? É preciso que haja uma atitude da sua parte. Qual é a atitude? Diz a Bíblia que você precisa, primeiro, arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que és um pecador, e depois vai requerer, vai buscar esta salvação em Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, eu preciso desta sua graça, eu preciso desta sua misericórdia, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu quero esta salvação, eu quero a remissão dos meus pecados através do teu Filho Jesus. Então você precisa fazer o quê? Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Então veja que para ele entrar, ele foi preciso que abrisse a porta. Você precisa dizer para ele: Senhor, eu recebo o Senhor na minha vida. Eu recebo o Senhor. Eu abro o meu coração para que tu entres na minha vida e salve-me dos meus pecados. Perdoe dos meus pecados. Que escreva o meu nome no livro da vida. E eu encerro esta mensagem com a seguinte pergunta: você quer que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo seja manifeste, ou seja manifesta na sua vida? Quer? Então diga assim: Senhor meu Deus, eu recebo a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego a Ti a minha vida, os meus problemas, para que o Senhor tome conta de mim a partir de hoje. E perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu não mereço, Senhor, mas o Senhor é misericordioso, bom e compassivo. Por isso eu entrego tudo nas Tuas mãos, certo de que o Senhor fará o melhor para mim. Em nome de Jesus. Amém.